Bom dia para todos, a paz do Senhor. Nós hoje vamos trazer o nosso oitavo comentário bíblico diário, que sobre o tema, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nós estamos trazendo esse comentário, irmãos, sobre a prática do amor. A Bíblia diz que Jesus diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então, nós já fizemos 7 comentários, esse oitavo hoje nós passamos conforme está escrito na primeira epístola de São João, capítulo 4, versículo 7, amados, amemos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então são dois temas para a gente questionar. A gente que diz que nasceu de novo, a gente que diz que conhece a Deus. Se a gente não ama, não tem amor verdadeiro pelo irmão, então a gente nem nasceu de novo e a gente não conhece a Deus. Na verdade, Jesus disse, aqueles que me conhecem, que diz que me conhece, guarda os meus mandamentos. E aquele que me conhece, guardará os meus mandamentos, nós viemos para ele, faremos nele morada. Quer dizer, aquele que me ama, aquele que diz que me conhece, guarda os meus mandamentos, né? Então, meus amados irmãos, qual é o mandamento que Deus determinou, que Jesus determinou? Um novo mandamento vos dou, que eu vos amei uns aos outros. Então, se a gente conhece a Deus, deve amar. Se a gente não ama, não conhece a Deus, porque quem ama, quem conhece a Deus, ama. Outro tema principal que tem nesse mesmo versículo, 1 João 4 e 7, é que aquele que ama é nascido de Deus, nasceu de Deus. Nós vemos que o novo nascimento é chamado de regeneração. Lá no capítulo 3 de João, Evangelho, Jesus falou para Nicodemo, no versículo 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né, Nicodemo? Mas como pode um homem nascer sendo velho? Porventura vai entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus disse, aquele que é nascido da carne é da carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. É como diz, nem pode ver e nem pode entrar. Então, se a pessoa não ama, não é nascido de novo. Mas para nós que amamos a Deus e amamos os irmãos, está escrito lá em Evangelho de João, capítulo 1 e versículos, no capítulo 1, onde ele diz, os quais não nasceram da vontade do homem, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, nascer de novo é uma exigência de Deus para que o homem tenha um relacionamento com Deus. Por quê? Porque o homem que vive na prática do pecado, dos prazeres do mundo, desfrutando daquilo que a carne oferece, sem querer obedecer a Deus, ele está vivo para o mundo, mas está morto diante de Deus. Nós também estávamos mortos antes de conhecer a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que Cristo me ressuscitou, estando nós mortos, ainda em ofensa e pecado. Porque naquele tempo andamos segundo o curso deste mundo, né? Praticando as obras da carne e dos pensamentos, aquele desejo que dá no coração, o homem pratica, isso ele está fazendo, está cumprindo seu desejo, mas está indo contra a vontade de Deus. E a cada dia que ele faz isso, ele está morrendo para Deus, está vivendo para o mundo, vivendo para os prazeres, vivendo para o lazer, para a diversão, vivendo para o pecado, mas morto para Deus, porque o pecado ele mata o homem diante de Deus. Mas para nós que aceitamos a Cristo, nós somos regenerados, lavados e purificados e nascemos de novo. É um novo homem dentro do homem antigo, do homem velho, está habitando um novo homem que é gerado pela palavra de Deus, não é? Isso chama-se regeneração e novo nascimento. Lá na epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17, diz que assim que alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas, a prática do pecado, o ódio, a inimizade, a ira contra o irmão já passou, e eis que tudo se fez novo. Então tudo se faz novo na vida do homem e da mulher que aceita Jesus. Então, meus amados irmãos, todos aqueles que aceitaram Jesus tenham a certeza, conforme a palavra de Deus, que ele nasceu de novo. Lá na epístola do apóstolo São Paulo a Romanos, capítulo 6, ele diz que todos nós que
aceitamos a Cristo, já nos revestimos de Cristo, né? E ele pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos aqueles que foram batizados em Cristo, ele diz, nos revestimos de Cristo, de sorte que fomos batizados com Cristo na sua morte, para que o corpo do pecado seja desfeito, né? Assim como nós apresentamos nosso corpo para servir ao pecado, assim apresentemos agora nosso corpo a Deus para viver segundo a justiça. Então isso é novo nascimento, isso é a regeneração. É o homem que viveu na prática do pecado, que viveu morto pelo pecado diante de Deus, separado de Deus. A partir de agora, nascido de novo, ele tem a comunhão com Deus e uma vida nova para viver a Cristo. Mas aí vem, qual é a questão? A questão é que se a gente não ama o irmão, não ama do coração, não ama com provas, não ama de verdade, então ainda permaneceremos na morte, ainda não nascemos de novo, porque um dos frutos daquele que nasceu de novo é amar. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Então, aqueles que não amam seu irmão, aqueles que aborrecem seu irmão, aquele que faz o mal ao seu irmão, aquele que não perdoa o seu irmão, aqueles que guarda ressentimento mal do seu irmão, aqueles que não conseguem ver a cara do seu irmão e que até desejam matar o seu irmão, ele não nasceu de novo, ele ainda permanece no velho homem, não é? Na morte dos seus pecados, e não nasceu de novo. Mas todo aquele que nasceu de novo, ele vence a carne e ama o seu irmão, e assim pode agradar a Deus e ter certeza que serve a Deus, que conhece a Deus, porque ele ama o seu irmão. Que o Senhor vos abençoe.